Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo. Hoje um vídeo de review. Nós finalizamos na semana passada o livro Você Pode Realizar Seu Sonho do John Maxwell e hoje nós estamos iniciando um outro livro. Antes de começar, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal também se você não é inscrito. E o livro que nós falaremos hoje, só que antes eu quero falar de alguns outros livros, eu até publiquei no Instagram, né, 4 opções de livros para depois do Você Pode Realizar Seu Sonho, uma próxima review. E dentre os 4, o que o pessoal lá comentou e escolheu foi os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Inclusive o John Maxwell ele menciona muito esse livro em vários livros dele. Só que é engraçado, né? Porque às vezes você começa a ler um livro, por melhor que ele seja, ele pode ser ótimo, mas às vezes você não está no momento de lê-lo, né? E esse aconteceu comigo. Então não comecei a ler esse livro, eu li algumas páginas, deixa eu até ver aqui, eu li um pouco mais de 50 páginas e ele não me chamou a atenção, não me prendeu a atenção de cara. E aí eu mudei de livro. Então eu comecei a ler o livro Por Que Ser Bom, do John Hare. Também um livro incrível, muito bom, só que também não me prendeu e eu deixei ele para depois. Então por isso que eles dois estão na minha mesa para ler em breve, né, ao longo do ano. E o livro que nós falaremos hoje é esse livro aqui, ó, Sansão de Sacerdote a Palhaço, do Jorge Linhares. Ele é um pocketzinho, ele é um livro que tem 60 páginas, tá? Ele foi publicado pela editora Getsemane. O Jorge Linhares ele é um pastor, é o pastor da igreja Batista Getsemane, fica em Belo Horizonte, uma igreja muito legal, eu fui uma vez lá para visitar, e eu gosto muito desses pocketzinhos dele. Ele tem uma série, tem muitos, eu e minha esposa nós temos mais de 20, e acho bem legal esses livrinhos dele. Na verdade, não é um livro muito profundo, eu diria mais, porque já li alguns, eu diria mais que eles são sermões. Eu não sei se exatamente foi essa a intenção do Jorge Linhares, em escrever pocketzinhos assim, mas eu vejo mais como um sermão. E eu gostei muito, tem alguns que são bastante relevantes, e hoje a gente vai falar dele. Por que eu escolhi esse livro para ler? Porque quem também acompanha, né, se você também acompanha os estudos bíblicos que nós fazemos, eu peguei esse livro porque em breve eu vou fazer uma review, um estudo bíblico sobre um assunto de Sansão. Então por isso que eu escolhi esse, para também dar uma olhadinha, porque em breve nós faremos esse estudo. Então vamos lá. Ele é um livro que, além da introdução e da conclusão, ele tem 6 capítulos. Aqui na introdução, ele começa falando que a maioria das pessoas acredita que o cemitério representa a maior tragédia da vida, o lugar que mais assustador, o lugar que tem mais tragédia. E é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que o cemitério é o lugar que mais tem sonhos mortos, né? De tanta pessoa que enterrou ali os seus sonhos porque não completou durante a vida. O Jorge Linhares, ele discorda um pouco disso, e ele diz que a maior tragédia na vida de um ser humano é você estar neste mundo sem a consciência do seu valor. E eu concordo com ele, porque se você está nesse mundo e não tem consciência do que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito, enfim, para que você está aqui, de onde você veio, para onde você vai, né? E ele fala que o ser humano sempre tentou responder 3 perguntas e que sempre teve dificuldade de responder. Ele como pastor, obviamente, e como eu disse, acredito ser um sermão, ele sempre vai falar do Senhor com várias referências bíblicas, mas ele diz que o ser humano sempre tentou, e sem Deus é difícil responder essas perguntas. Essas perguntas são: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? E ele reforça de que você só vai encontrar em Deus a resposta dessas 3 perguntas. E são perguntas interessantes de nós fazermos. E aí o primeiro capítulo é fazendo essas 3 perguntas clássicas. Então a primeira pergunta é: de onde eu vim? Muitas pessoas acreditam em reencarnação, né? É uma outra visão, uma outra crença, né? Quem é cristão, como o pastor Jorge Linhares, eu também sou cristão, vocês já sabem, ele não cremos em reencarnação. Nós cremos que Deus nos fez único. Ele até conta aqui que o pai dele
acreditava em reencarnação antigamente e falava que ele era na outra reencarnação, já foi Jó, por todas as dificuldades que ele passava. Ele já falou que foi, acho que um pé de pimenta também, enfim, ele cria nessas coisas. E é normal, a gente respeita. Mas nós cremos que Deus fez cada um individualmente. A segunda pergunta é: o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Se Deus nos colocou aqui, Ele cuida de nós, Ele tem um propósito para a vida de cada um. Deus não fez pessoas simplesmente por fazer, Ele fez com um propósito. Cabe a nós entendermos qual é o nosso propósito nessa vida. Não quer dizer, e aí é a minha crença, não quer dizer que você tem um destino. Eu acho essa questão do destino muito cruel. Aliás, se você não viu, assista o vídeo de soteriologia, que eu faço um debate um pouco, não é um debate, mas eu faço um estudo um pouco teológico, comparando duas versões, né, de visão. Uma que crê na predestinação e outra que crê no livre-arbítrio. Então eu não gosto dessa ideia de destino. Eu fui destinado a isso. Não, porque a partir do momento que você é destinado, você é totalmente passivo em relação a tudo que acontece. Então quer dizer que independente do que você faça, algo vai acontecer. Eu não creio nisso, eu creio que a gente tem livre-arbítrio, e eu creio em propósitos, não em destino. E Deus tem um propósito para cada um. E a terceira pergunta é: para onde eu vou? Você sabe para onde você vai? E a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Nenhum de nós, seja preto, branco, rico, pobre, vai ser respeitado, né, em relação à morte. A morte virá. Não importa quem você seja, sua classe social, sua cor de pele, sua crença, enfim, quanto dinheiro você tem na conta, quanto lascado você é na vida, não importa. Todos nós temos a certeza de que vamos morrer. A questão é: para onde nós iremos? Olha que legal que ele colocou aqui. Se uma pessoa não sabe de onde veio, nem o que está fazendo aqui, muito menos para onde vai, a vida dela é uma tragédia. Ela não usufrui da segurança de ser guiada pelo Criador. E foi o que aconteceu com Sansão, que é o tema desse livro. Ele não entendeu e ele perdeu a consciência do que Deus queria fazer através da vida dele. E isso não só custou a vida dele, como custou toda a sua liberdade. Já no segundo capítulo, ele fala, o título do capítulo é Antes de Nascer, que ele vai contar um pouco da história de Sansão, obviamente, antes de nascer. E para contextualizar, se você não conhece muito a Bíblia, você não conhece essa passagem, ali ele nasceu na época dos juízes. E a época dos juízes foi entre o povo de Israel conquistar a terra prometida e a monarquia. Então nesse período Deus levantava juízes para auxiliar o povo, e Sansão era um juiz desse prometido, né? Na verdade foi um juiz de Israel. Só que naquele momento a gente vê Manoá e a sua mulher, não cita o nome da sua mulher na Bíblia, que são os pais de Sansão. Eles estavam lá e a mulher de Manoá era estéril, e o anjo do Senhor apareceu para mostrar para ela e para falar com ela de que Deus, né, moveria algo e faria com que ela engravidasse. E na cultura israelita ali na época, uma mulher estéril era uma mulher considerada amaldiçoada, era uma mulher alvo de chacotas, né, diferente dos dias de hoje, ou diferente da cultura ocidental. Porém, o Jorge Linhares ele coloca aqui algumas comparações, algumas pessoas que semelhantemente à esposa de Manoá eram estéreis e passaram a engravidar depois que o Senhor as abençoou. Um exemplo é Sara, mãe de Isaac. Então você pode conferir lá em Gênesis 11:30, diz que Sarai, né, que era o antigo nome de Sara, era estéril, ela não tinha filhos. Um outro exemplo foi Ana, mãe de Samuel. Samuel, ele foi o primeiro juiz de Israel. E ali em 1 Samuel, capítulo 1, verso 5, fala também: a Ana, porém, não dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ele está falando do marido de Ana que a amava, tá?
Também teve Isabel, mãe de João Batista, o profeta João Batista, né, que veio antes de Jesus. Em Lucas 1, dos 5 ao 7 também conta essa história, né? Ela era mulher de Zacarias, Zacarias ele era sacerdote e ali Isabel era estéril. Fala no verso 7, não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Então, ele diz que, poxa, se Deus deu, né, para Sara, para Isabel e para Ana, ele também concedeu um filho, mesmo na sua esterilidade, à mulher de Manoá, mãe de Sansão. Olha que legal. Qual foi a mensagem que o anjo do Senhor ali passou para aquela mulher? Ele disse, você vai engravidar muito em breve, vai ter um filho, e ele será consagrado ao Senhor. Você vai se preocupar com ele mesmo antes dele nascer. Não beba bebida forte, não se embriague, tenha um comportamento exemplar de uma mãe que sabe que está carregando um profeta no ventre. O voto de Nazireu, que foi o voto que o Senhor falou, né, o anjo do Senhor ali falou para a mulher de Manoá, e depois falou para Manoá também, que o filho seguiria, não era um voto perpetuado, era um voto por livre escolha, né? Então aqui está registrado em número 6, ele fala que esse voto pode ser temporário. No caso de Sansão, a direção e a ordenança ali do Senhor era que esse voto seria permanente, então ele teria restrições quanto à comida, quanto à bebida, nunca cortaria o seu cabelo. O terceiro capítulo é o sacerdócio e suas funções. Então ele começa perguntando o que é um nazireu. O Jorge Linhares fala que o nazireu ele é um profeta, um homem consagrado ao Senhor, um sacerdote. E diz que todos nós somos nazireus porque fomos separados ao Senhor. E todos nós somos sacerdotes hoje porque Jesus Cristo nos fez sacerdotes. E ele fala aqui algumas funções, obviamente, como diz o título do capítulo, do sacerdote. Então, por exemplo, o sacerdote tem acesso a Deus. Por que esse acesso? Porque lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo de Moisés, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santíssimo Lugar, que é onde habitava, né, a presença do Senhor, uma vez por ano, para fazer o sacrifício pelo pecado do povo naquele ano. Então esse é o acesso a Deus, né? E lá quando Jesus morreu, você vê uma coisinha no meio do texto lá que parece sem contexto, né? Mas fala que depois que Jesus entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer que nós temos agora um livre acesso. Qualquer pessoa, né, tem o acesso ao Santíssimo Lugar, no sentido figurado, né? Tem acesso à presença de Deus. Uma outra função do sacerdote é transmitir a mensagem de Deus. Falar o que Deus manda é outra função do sacerdote. É muito importante. Também interceder. O sacerdote intercede pelos outros, ele vai à presença de Deus, né, clamar pelo povo, clamar pelas pessoas. E eu acho bastante interessante, Samuel uma vez, ele cita alguns outros textos bíblicos, mas Samuel uma vez falou, se eu não orar pelo povo que Deus me deu, eu estou pecando. Então a intercessão é uma coisa também muito importante. Outra coisa aqui, e último para finalizar, é o louvor ao Senhor. Então o sacerdote ele é separado a Deus para louvor da glória dele. Ele cita até Neemias 12, fala que os sacerdotes eles foram convocados a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Então também essa era uma função do sacerdote. O quarto capítulo é o capítulo separado para Deus. Antes mesmo do nascimento de Sansão, Sansão já estava ali com a sua missão pré-estabelecida pelo Senhor. E a missão de Sansão era livrar os israelitas do jugo filisteu e se tornar um juiz, é o que diz aqui o Jorge Linhares. E nós, como filhos de Deus, temos o mesmo perigo de Sansão. A gente pode cair, a gente pode tropeçar, a gente pode vacilar. Isso é muito importante, porque o título do livro é Sacerdote a Palhaço, né? Sansão, de Sacerdote a Palhaço, porque ele realmente foi
nascido, né, antes do nascimento ele já tinha essa missão, ele tinha esse propósito, mas a gente vai ver até o fim do livro que, aí, se você quiser conhecer um pouco da história dele, ali por volta de primeiro livro de Samuel, capítulo 13 na Bíblia, e em diante você vai ter a história de Sansão. E ele se tornou um palhaço ali no meio dos filisteus. E aí ele acabou vacilando por várias coisas que, né, segundo o voto que Deus tinha mandado ali para Manoá e sua mulher, que ele seguisse, né, o voto de Nazireu, ele acabou falhando, ele acabou não cumprindo esse voto, enfim, e acabou, né, como o livro diz, saindo de sacerdote a palhaço. O 5º capítulo são os erros de Sansão. Todo mundo, né, já ouviu falar, acredito que a grande maioria das pessoas já ouviu falar da história de Sansão, né, a sua grande força, e a força que estava no cabelo, né, então se cortasse o cabelo ele perderia a força. A verdade, né, a bem da verdade, é que a força não estava no cabelo, a força vem de Deus. E a liberação da força de Deus depende do nosso relacionamento com o Senhor. O cabelo foi só uma ferramenta ali, né, que Deus usou de acordo com o voto, porque se ele cortasse o cabelo, ele teria perdido o voto, e o voto é o que trazia a força à Sansão. Então a gente precisa estar atento para não cometer os mesmos erros de Sansão, para que a força de Deus, não essa força física, mas a força em todos os sentidos da vida, possa estar conosco, né? E os erros que a gente tem que prestar atenção de Sansão para não cometer primeiro, ele não valorizou a sua posição de consagrado. A gente não pode menosprezar a posição que Deus nos colocou, nem o dom de Deus. Ele teve a sua vida ceifada porque ele não valorizou a vitória que Deus tinha para a vida dele. Ele também não valorizou os ensinamentos de Deus. E Deus usou a boca dos pais de Sansão para alertar. Ele falou assim, o Jorge Linhares parafraseou aqui, né? Ele disse: Sansão, você não precisa de garotas mundanas, não precisa de boates, de bebidas, nem de mexer com coisas impuras de mortos. Não mexa nisso, você é consagrado a Deus. Né? Então você vai ver lá na história de Sansão, se você quiser ler, Deus tinha uma ordenança que não era para o seu povo buscar mulheres de outros povos. Ele fez questão de ter uma mulher de outro povo. Né? Teve um leão lá, ele tocou no leão morto. Né? O leão ele não podia tocar em coisa morta. Ele foi passear lá na videira, né? Enfim. Ele não podia beber bebida forte, não podia beber vinho. Uma outra coisa também, ele brincou com os segredos de Deus. E olha que legal que o Jorge Linhares escreveu aqui. Todos nós temos um segredo na vida entre nós e Deus. Uma graça, algo que o Senhor nos deu e não deu para ninguém. Facilidade para fazer amigo, negócios, visão, doçura, garra, facilidade de aprender alguma matéria e etc. Não faça como Sansão. Não brinque com o seu segredo, com o dom de Deus para você. Não negocie o seu chamado, o seu ministério. Não menospreze as oportunidades que o Senhor coloca em seu caminho para que você aperfeiçoe as suas capacidades. Então é interessante isso aqui que o Jorge Linhares coloca, porque é uma coisa que a gente precisa estar atento. Já o capítulo 6 é o capítulo que diz retomando nossa posição. E aí ele fala não só em relação à Sansão, mas aplicando para a nossa vida. Isso é muito legal desses livros. Por isso, inclusive, também que eu acho que é um sermão e acho muito bacana, acho que vale muito a pena, até porque você consegue pegar e ler numa tacada só. E aí ele conta um pouquinho do resultado de Sansão, né? Porque aí ele contou o seu segredo ali para Dalila. Dalila foi com os filisteus, cortaram o cabelo dele, ele perdeu sua força, ele foi preso pelos filisteus, e até que num belo dia eles estavam lá comemorando, festejando, né? Se embriagando, e aí mandaram chamar Sansão. Então traga Sansão aqui pra gente se divertir, pra ele divertir a gente, enfim. E aí cegaram o Sansão e tudo mais. Só que ele, num belo momento ali, talvez ele tenha entendido o quanto ele falhou e ele pediu perdão para Deus. Então se você for ler lá em Juízes capítulo 16, 28, fala assim, vou ler aqui para vocês verem. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim, dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E aí fala, né, que o cabelo dele estava começando a crescer, então a força dele voltou a ter, e ele foi lá, né, matou todos os filisteus, porque prenderam ele numas colunas, ele puxou as colunas,
as colunas vieram abaixo, morreram os filisteus e ele morreu também. Então, nós nascemos para a glória de Deus, nós somos chamados e escolhidos para experimentar as maravilhas do Senhor, e nós podemos dar certo em tudo que nós fazemos. Nós não podemos rejeitar esse chamado, a gente tem que assumir a nossa posição, viver em comunhão com o Senhor. Então, cabe a nós renovarmos a nossa aliança com Deus, nós voltarmos à plenitude da graça e da comunhão com Deus, é o que o Jorge Linhares finaliza aqui esse capítulo. E para concluir, ele conclui exatamente fazendo esse apelo, né, de que o propósito de Deus precisa ser cumprido na nossa vida. A gente não pode deixar de cumprir. Não importa o seu estado, o importante é retornar. Sansão ali, por mais que ele retornou, né? Ele voltou, ele entendeu o propósito que ele estava perdendo nos últimos dias da sua vida, mas ainda assim ele voltou, e isso é importante. E ele fala que ele salienta que Deus tem o melhor caminho para nós, e é só nele que a gente consegue responder essas 3 perguntas clássicas lá do início do livro: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Então, quando a gente consegue encontrar essas respostas, nós entendemos que Deus está em nossa vida, é o que ele diz, no começo, no meio e na eternidade. Porque uma coisa que eu ia falar no início e acabei esquecendo, é que se a gente pensa só nesse mundo, poxa, quão pequeno é, né? Então eu, como cristão, entendo que nós temos uma eternidade, né? Nós vivemos uma vida terrena, mas nós temos uma vida eterna com o Senhor, e onde essa vida é o mais importante. Porque se a gente só pensar nisso, no mundo daqui, não tem lógica. Se a gente não tiver um propósito, não tiver um futuro, né, eu acho que a gente vai ser extremamente infeliz. Obviamente, tem um texto, aliás, antes do obviamente, que Paulo fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Ele não tá, porque ele pensa na glória futura, ele pensa na eternidade. Não posso entender esse texto de Paulo e essa fala de Paulo como, eu quero morrer, eu não quero mais estar aqui. Até porque eu concordo com ele, mas essa vida aqui é muito gostosa. Eu sou apaixonado por essa vida, e eu acho que a gente tem que viver nessa vida o máximo que a gente pode. Eu falo, minha oração é: Senhor, se eu puder, eu quero viver o máximo que eu puder, né? Não tem uma quantidade de anos, mas eu quero viver o máximo. Então todo dia eu busco ter uma vida legal, eu faço coisas que eu gosto, eu faço coisas que precisam, eu vivo uma vida intensa. É por esse motivo, porque eu acho que a nossa vida aqui ela é muito importante. Mas se a gente não tem um alvo, em vão a nossa vida aqui é vivida. Então nós finalizamos esse livro. Esse livro foi, como é curtinho, foi um vídeo só. Um livro muito gostoso. A minha opinião em relação ao livro é que ele é de muito fácil entendimento. Eu já falei 2 ou 3 vezes que eu acho que ele deve ser um sermão, então isso facilita o entendimento, facilita o estudo, facilita talvez a mentalização do que ele quer dizer, né? É muito fácil da gente trazer da mente para o coração, porque ele aplica de uma forma muito fácil, ele usa muitas referências, ele é um cara muito inteligente, eu gosto muito, então eu recomendo não só esse livrinho do Jorge Linhares, mas como todos os outros livros dele, e acho que esses pockets, eles têm muito a acrescentar, porque às vezes você está numa tarde à toa, você pega ele em pouco tempo, poucos minutos, se você ler um pouco devagar, algumas horinhas, você mata ele, vai ter um conteúdo muito interessante. Então é isso, nós ficamos aqui nesse vídeo e mais essa review. Um beijo no coração de todos e Deus os abençoe.